Paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor, queridos. Eu quero nessa noite ser usado como canal de Deus para a sua vida nessa noite. E eu quero também nessa noite que você entenda que você não está em outro lugar a não ser na casa do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor. O irmão esteve aqui dando uma breve palavra. E eu confesso, irmãos, senti a atmosfera. Uma atmosfera diferente na direção das crianças. Eu senti algo diferente, irmãos. Não é algo de arrepiar, mas foi algo vindo do trono da glória de Deus. Eu gostaria até que nessa noite, irmãos, as crianças continuassem, mas eles estão lá embaixo em outra dimensão. E eu sei que o nosso Deus está usando eles lá embaixo também, como canal de bênção em nome de Jesus. Gostaria nessa noite de compartilhar a porção da palavra de Deus. Culto onde nós estamos dedicando ao nosso Deus, mas com a participação das crianças. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro Reis de Reis, capítulo 22, verso 1. Amém, irmãos? Ô misericórdia. Assim diz a palavra de Deus, palavra do Senhor, em 2 Reis, capítulo 22, verso 1. E tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jedida, filha de Adaías de Bezicate. Verso 8. Então disse o sumo sacerdote Euquia ao escrivão Safã: achei o livro na casa do Senhor. E Euquias deu o livro a Safã e ele o leu. Podeis assentar, queridos. Eu queria nessa noite dizer para você que você está na casa do Senhor, como eu já havia dito, que você está na presença do Senhor, como já tinha dito. Quero compartilhar essa palavra do Senhor contigo hoje, pai, mãe, avô. Quem trouxe suas crianças hoje? Netos? Filhos? Nós trouxemos, eu trouxe meu neto está aí, meus netos estão aí em nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar essa palavra, Rei Josias, uma criança. Rei Josias, ele começa a assumir o trono 8 anos de idade. Talvez a gente fale 8 anos de idade, assumiu o trono, uma criança. Mas o pai de Josias, Amon, havia morrido, e o seu avô, Manassés, também. E o Manassés, o avô do rei Josias, ele reinou 55 anos. E não tem como nós falarmos do rei Josias sem falar do seu avô. E o interessante é que, ao ler o texto, vamos voltar aí ao capítulo 21. Gostaria que você acompanhasse a leitura. Capítulo 21, nós lemos 22, vamos voltar agora ao 21, para que a gente possa entender que período que o rei estava vivendo, de 8 anos de idade.
Precisamos voltar lá na genealogia. Precisamos voltar lá no seu avô. Precisamos voltar lá no seu pai. Diz assim a palavra de Deus: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Ezibá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme abominações dos gentios, que o Senhor desterrara das suas possessões diante dos filhos de Israel. Aqui nós lemos sobre um pouquinho do avô de Josias. Rei Josias, ele nasceu num reino onde, quando ele fez 8 anos de idade, ele teve que prematuramente assumir o reino. E o interessante é que o rei Josias, ele, embora sendo uma criança, a sua mãe teve um papel muito importante na criação e no reinado, sendo seu avô feito tudo que era mal diante dos olhos do Senhor. E Deus falava no meu coração sobre essa passagem, e Deus falava sobre o meu coração sobre Manassés. Manassés, ele teve 55 anos reinando, e Manassés fez tudo que era contrário ao que o Deus Todo-Poderoso queria que ele fizesse. Manassés, esse homem, ele leva para o templo, para a casa do Senhor, deuses estranhos. E Deus tinha falado para o povo de Israel. Deus tinha falado para o povo de Israel, lá em Deuteronômio, capítulo 18, versos 9 em diante, tinha dito para que o povo não adorasse outros deuses a não ser o Senhor Todo-Poderoso. E esse homem faz tudo diferente, faz tudo contrário. E analisando, lendo o texto, olha o que esse camarada fez. Está aí no verso 2 que nós lemos, de 21, diz que ele fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. E decorrendo para o texto, ele levantou dentro da casa do Senhor altares. Nós estamos num período que estamos falando dos verdadeiros adoradores, aquele a qual Deus busca, aquele a qual o Senhor tem chamado para fazer uma diferença na nossa geração. Jesus, ele teve um encontro com aquela mulher, o texto que a gente tem batido esse mês, falando sobre os verdadeiros adoradores. E quando essa mulher chega diante do Senhor, ela tem um questionamento dentro do seu coração. Onde deveria adorar ao Senhor? Onde deveria adorar? Em Jerusalém ou no monte? Onde deveria? O irmão deu uma palavra aqui sobre isso. Onde nós devemos adorar o Senhor? Devemos adorar o Senhor em todo tempo, em todo lugar, irmãos. A palavra que eu quero dizer para você nessa noite, você papai, mamãe, vovô, titio, você que está nos ouvindo pelas mídias sociais, eu quero dizer o que você tem feito para mudar a geração onde nós vivemos. Nós vamos depois falar sobre o rei Josias, ainda estamos falando, depois nós vamos voltar ao capítulo 22. Rei Josias, ele começa a transformar todo aquele reino, irmãos. Rei Ezequias tinha transformado o reino, tinha trago o povo para adoração verdadeira ao Senhor, mas Manassés a assumir, ele trouxe transtorno, trouxe dor para o povo. E o pior, irmãos, rei Josias, ele agora sem pai, sem avô, e o interessante é que o texto que nós lemos aí, em 22, diz que Josias fez tudo ao contrário do seu avô. Tudo ao contrário do seu avô. Seu avô colocou dentro da casa do Senhor altares.
outros deuses sendo adorados no lugar onde o próprio Deus falou para o povo: essa casa não, essa casa é de Jerusalém, que eu coloquei o meu nome, aqui não vai ser adorado outro Deus, a não ser aquele que tirou o povo do Egito, passando 430 anos preso, e esse levanta um povo, irmão, diferente. O Senhor tem levantado um povo diferente, um povo que quer adorar, um povo que quer buscar, um povo que quer se santificar. Mas, irmãos, às vezes algumas lideranças têm impedido que eu e você venhamos adorar o próprio Deus. Nós vimos ali o exemplo, irmãos, Cedraque, Mesaque, Abidnego. Quando eles não se curvaram diante daquela estátua, irmãos. Exemplo de vida. Quando tocou lá a trombeta, tocou todos os instrumentos, todo mundo se curvou, aqueles homens permaneceram de pé, irmãos. Porque esses homens conheciam o que diz a Escritura Sagrada, que eles não deveriam se dobrar diante de outro Deus, a não ser o Senhor, a não ser o Deus Todo-Poderoso, a não ser aquele que abriu o Mar Vermelho, a não ser aquele que desterrou, aquele que inundou o povo lá do Egito naquelas águas do mar. Aquele Deus, sim, era que o povo tinha que adorar, irmãos. E a geração de Manassés aprendeu que deveria adorar outro Deus. E a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que aquele que adora outro Deus, a não ser o Senhor, é passivo, irmão, de morte. Deveria morrer. Deveria ser morto. E aquele homem começa a trazer para o povo de Deus uma mistura de deuses, de culturas, de outros povos. Hoje nós vemos nas nossas mídias, das redes sociais, nós vemos isso aí, irmãos, acontecendo. Tu sabe o que o teu filho tem lido? Tu sabe o que o teu filho tem visto? Você tem acompanhado a leitura com seu filho? E hoje nós vemos que a prática não mudou, irmãos. A prática não mudou. A prática continua a mesma. E Deus falou assim: vocês não vão fazer sacrifício dos seus filhos. E Manassés fez isso, irmãos. Entregou o seu próprio filho para ser morto, para passar pelo fogo. E a palavra de Deus diz que, quando chegar lá, vocês não façam como esse povo. E hoje não tem sido diferente, irmãos. E hoje não tem sido diferente. Hoje nós temos entregue na mão do nosso filho um smartphone. Temos entregue na mão dos nossos filhos um telefone, computador. E não sabemos muitas das vezes o que os nossos filhos e os nossos netos estão vendo dentro do quarto, trancado. Isso é culpa nossa. Como é que nós queremos levantar uma geração de adoradores, se nós estamos fazendo tudo ao contrário o que o nosso Deus tem pedido para a gente fazer, irmãos? Como nós iremos fazer, irmãos? Como teremos uma geração de adoradores? Precisamos sim aceitar o Senhor Jesus como único suficiente Salvador. Sim, aí o Senhor entra no meu coração e no seu coração. Mas precisamos nutrir a palavra de Deus no nosso coração, irmãos, para não pecar contra esse Deus. Para não pecar contra esse Deus que tem nos abençoado, tem aberto as portas para nós, irmão, tem dado saúde. Quantas pessoas já desceram à sepultura com essa enfermidade maldita que tem vindo sobre a humanidade? E nós estamos aqui, irmãos. E você, pai, mãe, está aqui. Você, vovó, vovô, está aqui. E nós somos responsáveis pelos nossos filhos, sim. Nós somos responsáveis pelos nossos netos, sim.
E com essa prática de Manassés, com isso, o que Manassés fez, irmãos? Trouxe juízo. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, tudo que nós fizemos tem uma consequência. Não tem como você plantar melancia e colher chuchu. Embora seja raízes, mas não tem como. De você plantar melancia e colher abóbora. Não tem como. Pode até parecer igual, mas não é igual, irmãos. Plantou melancia, tu vai colher melancia. E rei Josias nasceu num reino que estava colhendo as desgraças do povo, porque lá atrás o seu avô, homem que poderia ter mudado o quadro da história da vida daquela família, homem que poderia ter mudado, e não mudou, irmãos. E triste é saber que a nossa geração, irmãos, está perdida. Porque eu e você não se posicionamos, irmãos. Eu e você não damos o exemplo. O que você tem ensinado para os teus netos, para os teus filhos? O que você tem falado sobre isso? Manassés, ele fez tudo isso, irmão, que desagradava a Deus. Manassés, ele fez, no verso 6 aí do 21, diz: até fez passar seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoreiro, instituiu adivinhos e feiticeiros, irmãos. Terrível. Isso é terrível. Quando eu digo para você, eu falo para mim também, quando nós temos que procurar quem? É o Senhor. Se consultar quem? Com o Senhor. E com isso, irmãos, no versos do capítulo 22, nós vamos ver aí o sumo sacerdote Ilquias e Safã estavam responsáveis para restaurar o templo do Senhor, que Manassés simplesmente deixou para lá, simplesmente abandonou, simplesmente largou de mão, irmãos, porque naquele templo entrava todo tipo de pessoas, mas não era para adorar o Deus Todo-Poderoso. E esses homens vêm pela direção do rei Josias. Rei Josias, já com 26 anos, já tinha passado 18 anos que ele estava reinando. Ele fez totalmente diferente. Ele mudou a sorte daquela geração. Ele mudou a sorte daquele reinado. Porque nós sabemos que quando o nosso líder está à frente, seja do nosso país, seja do nosso governo, do nosso estado, seja da nossa cidade, o povo, quando tem homens que não honram o que está escrito na palavra de Deus, o povo geme, o povo sofre, o povo passa por piores situações, irmão. Homem ímpio, que não tem prazer na lei do Senhor. Mas com Josias foi diferente, irmão. Josias mudou o quadro da história daquela nação naquele período. Ele vem e pede para ler um livro da lei para ele. E quando o profeta, e quando o escrivão começa a declarar para ele o que estava acontecendo, eles tinham achado um livro do Senhor que estava na casa do Senhor, irmãos. Estava lá e o povo não tinha acesso a esse livro, a não ser adorar outro Deus. Mas quando o livro é achado, quando o livro está na mão do rei, ele rasga-se a veste, irmãos. Ele falou: tão terrível será sobre a nossa geração o que poderá acontecer como está nesse livro. Rei Josias, homem de Deus, ele se recusa, irmãos, ser chamado de filho de Manassés. Ele se recusa ser chamado de filho de Amon, que era o pai e seu avô. Ele vai lá na genealogia de Davi,
prefere ser chamado filho de Davi. Porque o pai dele, o avô dele, não era referência para ele. Qual é a referência que nós estamos tendo como pai, mãe e avô? Qual tem sido a nossa referência? A palavra de Deus estava esquecida no templo. O templo diz que o templo estava rachado, estava abandonado, estava largado. E rei Josias vem e manda reparar. E nessa construção, nesse reparo, nessa restauração, acharam o livro. A palavra de Deus estava lá, irmão, empoeirada, largada. Estava lá sem ninguém ler, sem ninguém não só ler, mas sem praticar o que dizia a lei que o povo tinha que praticar, irmãos. Volto a fazer uma pergunta a você. Você tem meditado na palavra de Deus? Você tem colocado o seu filho, o seu neto para meditar na palavra de Deus? Qual tem sido o teu posicionamento nessa geração, irmãos? Qual tem sido o teu posicionamento nessa geração, irmãos? Como nós iremos falar se nós não estamos lendo, se nós não estamos meditando, se nós não estamos praticando? Como nós iremos falar, irmãos, se nós não sejamos o exemplo, irmão? Deus tem chamado eu e você para ser exemplo nessa geração. Porque está passando o tempo, irmãos. Eu estava falando com a minha esposa sobre o tempo que está passando. Eu já sou avô, ainda há pouco eu era pai. E o meu irmão mais velho, pastor Júlio, ele tem uma neta de 16, 17 anos. E eu estava falando sobre isso. Daqui a pouco é mãe. Então, se ela for mãe, ele vai ter bisneto. Está voando, irmão. Está chegando a época, está chegando o prazo, está vencendo o prazo. O Senhor virá buscar um povo, mas Ele virá buscar um povo adorador, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Ele não vai vir buscar qualquer povo não, irmãos. E uma coisa que vai acontecer, a promessa de Deus, ela é clara e vai acontecer, irmão. O juízo de Deus vai acontecer. E quando eu estava meditando na palavra de Deus, Deus trouxe uma frase, uma pequena frase. Tem juízo, mas também tem graça. E a graça está no nome de Jesus, irmão. A aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador e mudar a história da nossa geração, irmãos. Mudar a história dos nossos filhos. Mudar a história dos nossos netos. E quem sabe, bisneto. Vamos mudar essa geração, irmãos. Mas da maneira de mudar essa geração é através disso aqui, irmãos. Da palavra de Deus. Não tem como ter mudança, irmão, se essa palavra aqui não for lida, não for meditada e não for aplicada em nossas vidas. Será em vão, irmãos, todo o sacrifício que nós viemos fazer. Se essa palavra não for lida, não for guardada e não for praticada, irmão, nada vai adiantar. Você será a tua geração próspera financeira? Sim, porque você levanta de manhã e vai trabalhar. Sim. Terão condição de comprar casa? Sim. Terão condição de comprar casa, comprar carro, fazer tudo isso, irmãos. Mas eu quero dizer para você que nada disso compra a palavra. Nada disso substitui a palavra. Nada disso acaba com a palavra, porque quando a palavra vem, irmão, há mudança de vida. Quando a palavra entra, muda a vida de qualquer pessoa. Quando a palavra entra, irmãos, nós começamos a ler, começamos a meditar e começamos a melhorar para ser o verdadeiro adorador, irmãos. É a palavra. A palavra, ela entra, irmão. A palavra nos constrange, irmãos. É a palavra. Irmãos, irmão Marcos, nós estávamos essa semana cuidando de um morador de rua aí, nós trouxemos aqui, na igreja. E eu acordei a minha esposa anteontem, acordei ela. Amor, acorda. Ela, assustada, né? Não sou de acordar, eu deixo dormir o tempo que tiver que dormir, né? Deixo dormir. O que você vai fazer? O que foi?
eu falei assim, eu estou com o irmão Marcos aqui, ele está mandando uma mensagem, nós temos uma missão agora como igreja. Ela, missão? Eu falei assim, tem uma missão agora como igreja. Da gente ir atrás do morador de rua, Valdomiro, até te peço para você orar por ele, irmão Valdomiro, você como igreja. Aí nós fomos atrás, Valdomiro. Mas o interessante, irmãos, não foi nem ter me incluído na missão. O interessante é que o irmão Marcos, ele não pediu, peço até desculpa a ele por estar falando aqui usando o nome dele. O irmão Marcos, às 8h pouca da manhã, ele me passa essa mensagem, estou indo lá, vamos. Irmãos, tempo chuvoso, cansado. Me constrangeu, irmãos. Me constrangeu. Eu falei, irmão Marcos, quando encontrei com ele, você me constrangeu. Eu poderia ter ficado em casa. Eu poderia dar qualquer uma desculpa para ele. Mas para o Deus Todo-Poderoso, ele estava vendo que eu estava deitado, sem querer levantar da cama. Eu quero dizer para você, irmãos, que todas as nossas atitudes têm consequência. Se você mente, o Senhor está vendo. Se você fala a verdade, o Senhor está vendo. Não tem como fugir desse Deus, irmãos. Você pode até enganar qualquer outra pessoa, mas esse Deus tu não engana. Esse Deus tu não enrola. Esse Deus tu não mente. E eu quero dizer para você em relação de mentira. Às vezes nós ficamos assim, uma mentirinha. Irmão, há promessa na palavra de Deus que diz que os mentirosos ficarão de fora. Eu não quero ficar de fora, irmão. Eu não quero ficar fora do reino de Deus, irmão. E precisamos reparar, irmãos. Conforme o rei Josias começou a reparar o templo, ele começou a tratar a rachadura, irmão. Sabe o que é rachadura? Era isso que eu poderia ter permitido, de dar uma desculpa para o irmão e não vir. E sabe o que ia acontecer? Satanás ia dizer, olha a brecha lá, ó, é ali que eu vou entrar. O nosso adversário procura brecha. Nós dizemos aqui, irmãos, e a palavra garante isso, que nós somos templo do Espírito de Deus. Somos templo. Então não precisamos, irmão, fazer nada. Sim, não. Se você continuar e aceitar Jesus Cristo agora, como o único e suficiente Salvador, e você tiver um infarto aqui agora, está na glória. Aleluia. Mas se o Senhor quiser te dar 100 anos de vida, o que você vai fazer no decorrer de 100 anos de vida? Eu estou com 55. Poderia ter feito tantas outras coisas, mas ainda estou vivo e tenho oportunidade de continuar fazendo algo para Deus. Tem tempo, irmão, ainda. O Senhor ainda não veio buscar a sua igreja. Nós estamos aqui, o que vamos fazer? Qual o exemplo que nós seremos para essas crianças que estão lá embaixo, irmãos? Qual é o exemplo que seremos? Porque as pessoas estão me vendo, estão vendo você, irmão. Não pensa tu, não. Você está em casa. Se você levanta, senta na mesa para comer, para beber, e você não ora, teu filho está do teu lado. Amanhã você vai querer que ele ore? Amanhã você vai querer que ele interceda? Se ele não vê você fazendo? Chega o momento de você meditar na palavra de Deus, fazer o teu devocional. Hoje você não fez. Teu filho vai olhar, hoje papai não leu a Bíblia não. Tu pensa que ele não vai falar isso não, irmão? Quando você cobrar para ele ler a palavra de Deus, tu acha que ele não vai falar? Eu não tenho visto você ler. Quando você tem que vir para a casa do Senhor, onde está a minha palavra de Deus? Onde está a Bíblia? Onde está a Bíblia? Se você não sabe nem onde está a tua Bíblia dentro de casa, como é que você vai exigir que o teu filho e o teu neto leia a palavra de Deus? Rei Josias nasceu num reino totalmente ao contrário que Deus queria que fosse. Mas, irmãos,
temos duas alternativas. Ou seguir ao Senhor como o único e suficiente Salvador. Quando eu não sigo, eu já tomei outra alternativa. Quando eu não aceito, eu já tomei outra decisão, irmãos. Não tem como. Não tem como você andar com a palavra de Deus debaixo do teu braço e não houver mudança. Nem na minha vida e nem dentro da minha casa. Porque toda mudança está aqui, irmãos, nesse manual. Que algumas pessoas estão pregando aí que precisa ser atualizado. Não entra nessa não, irmãos. Toda a direção para a minha vida e para a tua vida está nesse livro. Não precisa completar nada e nem tirar nada. Ele é suficiente para a minha vida e para a sua vida. É a palavra de Deus, irmãos. É a palavra, irmãos. É a palavra. Quando a palavra ela não está em nossa vida, irmão, a gente vai fazendo tudo o que Manassés fez. Mas tem a decisão de nós sermos o quê? Josias. Tem a decisão. Josias foi tão sábio, irmãos, que ele não quis ser chamado filho de Amon, nem neto de Manassés. Talvez você fique chateado, né? Quando você descobre lá que nas redes sociais, por exemplo, teu filho veio te botar o teu sobrenome e colocou outro sobrenome. Você não vai ficar chateado, irmão? Você não vai ficar chateado? Você vai ficar chateado, irmão. Em vez de botar Souza, botou Guimarães. Você vai ficar chateado, como pai, como mãe. Tu vai falar, que negócio é esse? Esse cara aqui é Souza, o pai dele é Souza, ele botou Guimarães. Sabe por quê, irmão? Tenho certeza que se nós entrevistássemos, vivêssemos nessa época e conversássemos com o rei Josias, ele ia dizer, meu avô foi uma vergonha. Meu avô abandonou o Senhor. O meu avô largou o Senhor. Meu avô trouxe para a casa do Senhor posto ídolo. Meu avô deixou que acontecesse na casa do Senhor coisas aberração que o nosso Deus tinha falado lá quando o povo atravessou o Mar Vermelho. O Senhor falou para o homem de Deus dizer, aqui não. Esse povo tem que ser santo como eu sou santo. Mas como é que nós vamos ser santos se a gente não lê a palavra? Se a palavra não nos confronta, irmãos. A palavra é aquela que vai nos confrontar, nós precisamos ler a palavra. Aí a gente vai no texto só que melzinho, né? A gente vai no texto só na caixa de promessa. Se eu pudesse, irmão, faria uma caixa de promessa só de cajadada. Ninguém ia querer ler, irmão. Ninguém ia querer pegar a caixinha de promessa. Talvez você não saiba o que é caixinha de promessa, pela idade, que hoje está muito para frente, né? Mas sabe aquela mensagenzinha que você tem lá, o aplicativo do seu celular, da Bíblia, que ela manda aquela palavra bonita todo dia para você? É a caixinha de promessa, é essa. Mas quando diz que eu e você precisamos nos comportar como homem de Deus, como mulher de Deus, essa palavra não é para mim não. Essa palavra é para todo mundo, menos para mim. Quando o Senhor manda que eu e você venhamos reparar a rachadura do templo, que é o Espírito Santo de Deus que faz morada em minha vida e na tua vida, não. Essa palavra não é para mim. Essa palavra é para todo mundo, menos para mim. Quando nós começamos a confrontar com a palavra, irmãos, a palavra, ela nos corrige, ela nos coloca no trilho de novo. Essa palavra, ela é viva, ela vai te colocar no trilho, irmão. Medite na palavra, leia a palavra. Porque com a palavra, irmão, tem juízo, mas também tem graça, irmão. Favor imerecido. Porque eu e você precisávamos de quê, irmão? Com a nossa vida lá, pecaminosa, antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo, eu achei ela declarado morto, irmão. Mas o Senhor, Ele veio e nos resgatou. Aleluia. E nós precisamos ser exemplos, irmãos. Para ser exemplo, não precisa ter idade, irmão. Esse menino aqui,
8 anos de idade começou a reinar. Com 26 ele fez uma reforma na casa do Senhor. E o interessante, irmãos, que o que tinha de juízo para aquele reino, o Senhor, ele vem e fala, ó, eles vão procurar achar o livro, mas aí ele fala para o Elquias e Safã, ó, vai consultar a profetisa. Ulda é o nome dessa profetisa. Eles foram consultar. A profetisa fala, ó, é palavra do Senhor. Isso é Bíblia. Isso é a lei do Senhor. E diz lá para o homem lá que leu e rasgou a sua veste, que ele não vai passar por essa provação que o Senhor diz que o povo vai passar. Sabe por quê, irmão? Coração. De quando lê a palavra de Deus, fala assim, opa, eu tô falhando aqui, eu estou falhando ali, eu preciso disso aqui para melhorar. Aí o Senhor vem, irmãos, e coloca as coisas no trilho. Eu conheci um homem, irmãos, estava lendo a palavra de Deus, da reforma que Josias fez. Eu conheci um homem, né, e bom que eu morei perto dele pouco tempo. E esse homem, ele, quando soube que eu era cristão, ele começou a pegar amizade comigo, começou a conversar comigo. Isso eu nunca falei para ninguém, estou falando aqui em primeira mão, irmãos. Conversando com esse homem, ele é oficial da Marinha, aposentado. Isso aqui é para você, jovem. Isso aqui é também para você, papai, mamãe, que tem jovens com sonhos, com projetos. Essa semana que passou, nós vimos que uma opção de jovem aqui fez prova militar, né? Fez sonhos de ser militar. Mas cuidado, irmãos, com isso, não com ser militar, mas com quem você vai encontrar, tanto na faculdade, tanto lá no Exército, Marinha, Aeronáutica, onde for que você for, irmão, seja cursos, fique de olho, irmãos. Quem são os amigos do teu filho? Quem é que senta do lado do teu filho? Quem é que o teu filho tem levado para a tua casa? Preste atenção, irmãos. O que esse homem falou para mim? Ele já aposentado. Ele falou assim, ó, todas as vezes que vinha uma geração para o meu batalhão, eu procurava saber quem era crente. E eu ia atrás e fazia ele apostatar da fé. Esse homem falou isso, irmãos. Que ele fazia isso. Quando descobria que o cara era crente, ele ia atrás. E começava a perturbar, escarnecer, ao ponto de quando um caía, ele falava, cara, chegou aqui crente? Olha lá, está no baile com a gente bebendo. Preste atenção, irmãos. Por isso que é necessário você meditar na palavra de Deus. Porque é ela que vai te alicerçar, você não cair no laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É a palavra que não vai deixar você cair, irmãos. É a oração, é o jejum. Mas, acima de tudo, praticar a palavra. Porque vai ter momentos que você não vai estar com ela na mão. Né? Você vai estar lá fazendo os exercícios. Né? Como é que você vai levar a Bíblia, irmão? Está levando aquela bagagem pesada em cima, você tendo que correr fazendo esse exercício. Se ela não estiver guardada no teu coração, tu vai pecar, irmãos. Quando a gente fala a palavra, irmãos, quando a gente fala a palavra, é ela aqui guardada no teu coração. Nós temos visto homens se dobrando diante de outro Deus, irmão, e não da palavra. Precisamos ser exemplo, aonde nós estivermos. E esse homem contava dando gargalhadas, irmãos. E onde esse homem falava, ele falava no meio de todo mundo ali.
morava do meu lado. Quando ele me via, ô vizinho, tudo bem? Tem uma coisa, irmãos, que eu vou dizer também para você, não só guardar a palavra no coração. A palavra tem que ser guardada sim, mas as más conversações corrompem o bom costume, irmão. Eu não paro para conversar com quem não tem nada para me oferecer. Agora, eu tenho para oferecer, mas eu não paro com quem não tem nada para me oferecer, irmão. Se não for para ouvir que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus quer mudar a vida dele, irmão, não paro. E quando eu vi esse homem no portão, vizinho, tudo bom? Deus abençoe, meu irmão. E entrava, sabe por quê? Porque ele era escarnecedor da palavra, irmãos. Aquele homem era escarnecedor da palavra. E não ia adiantar o que eu falasse para aquele homem. Infelizmente vai se cumprir a palavra. Alguns serão para a salvação e outros serão para a condenação. Deus não se deixa escarnecer, irmão. Não pensa você não. O que plantar vai colher. A palavra de Deus ela é clara sobre isso. Deus tem procurado adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Sabe o que é adorador, irmãos? Se você não sabe o que é adorador, começa a buscar. Porque o Senhor vai te levar em lugares que você vai ter que ser um adorador. Porque senão tu cai, irmãos. Senão tu peca. Senão tu olha para trás, irmão. E o que você vai falar para o teu filho? E o que você vai falar para o teu neto? O que você vai falar para a tua geração, irmãos? Deus tem levantado homens e mulheres aqui dentro, irmão. A palavra que eu estou dizendo aqui, irmão, que eu estou falando, que eu lemos, a palavra está aqui, irmãos. Não sou eu, é a palavra que diz que Manassés fez tudo isso, irmão. Mas a palavra de Deus, tu pode até dizer, mas isso é o Antigo Testamento. Mas a palavra de Deus diz lá, no Novo Testamento, que se nós já conhecemos o Senhor e voltamos ao estado como era anterior, ficamos pior, irmão. Era melhor que não tivesse conhecido esse Deus. A palavra de Deus fala sobre isso. Mas como aqui nós somos adoradores, concorda, irmão? Isso aqui serve para uma reflexão para a nossa vida, para nós não apostatar da fé, para que a gente não deixe entrar no nosso coração, conforme Manassés falou. É dizer não, irmão, na hora certa, no momento certo. É saber quem são os amiguinhos dos teus filhos. Eu falei isso aqui. Essa semana na rede TV, passou um programa excelente. Muito bom. Que falava sobre Luciano Cunha, um cartunista. Ele faz desenhos, gibi, e ele estava falando sobre o que eles estão fazendo agora, o apelo que eles estão fazendo no gibi. É legal, né, dar um gibi de super-herói, né? Normal, a gente vai na banca, tu compra. Mas eu quero dizer para você, cuidado para você não comprar o do Superman. Que o Superman nessa versão agora, nessa versão aí, é homossexual, irmãos. É homossexual. E diz a palavra de Deus que não herdarão o reino. É a palavra que diz, não sou eu. Não herdará o reino. Os afeminados não herdarão o reino. E precisamos tomar cuidado quem é que está com os nossos filhos, irmão. O que estão ensinando para os nossos filhos. O que estão ensinando para os nossos netos. Qual é o gibi que ele ganha? Qual o livrinho que ele ganha? Precisamos ler, irmãos. Precisamos estar do lado. Às vezes o meu neto está lá com um celular. Eu estou do lado dele, estou vendo o que ele está olhando. E estou desconstruindo tudo que está passando ali. Eu estou desconstruindo, irmão. Estou do lado. Mesmo desenho que não tem aparentemente perigo, eu estou ali do lado, estou desconstruindo. Estou do lado, estou vendo o que ele está vendo.
que ele está fazendo. Precisamos acompanhar, irmãos, os nossos netos, nossos filhos. Precisamos saber quem é a amiguinha, né? Antigamente nós tínhamos 2 coleguinhas junto, mas hoje é um perigo. Hoje é um perigo. Saber quem é a garota que anda com a tua filha. Se não, irmãos, tua filha vai estar adorando daqui a pouco Baal, deuses estranhos. E o teu filho, o meu filho, o teu neto e o meu neto é fruto de oração, irmãos. E não podemos deixar isso acontecer. Essa é a reflexão, irmão, nessa noite. Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus, irmãos. Vou pedir ao Samuel. Samuel, me ajuda aqui, Samuel. Irmão, talvez nós às vezes pecamos em determinada situação, irmãos. Eu sei que às vezes você, papai, mamãe, está cansado da luta, do trabalho. Enfrentar o Japeri, irmãos, ninguém merece. Cansado. Mas procura saber o que o teu filho deu na escola. O que ele está aprendendo. Quem é o coleguinha? Essa semana eu peguei a Joyce falando com o Davi, sério com o Davi, sobre namoro, que não existe namoro. Na idade dele não existe namoro. Gosto como colega, como amigo, mas namorar não. Não tem idade, nem para pensar, que dirá para namorar. Eu aplaudi, irmãos. Saí de perto e fui para outro lugar aplaudindo. Por dentro, rindo por dentro. Porque nós precisamos, irmão, instruir os nossos filhos. Eu vou colocar lá no grupo dos homens depois essa reportagem desse cartunista falando do que tem acontecido nos gibis da vida. Aquele super-herói que nós falávamos quando nós tínhamos a nossa idade aí, 17, 18 anos. Ele agora é um perigo, irmão. Precisamos ensinar para os nossos filhos e nosso neto que super-herói é Jesus. Precisamos dizer para os nossos filhos e netos que Jesus foi o super-herói, que subiu naquele madeiro, mesmo eu e ele temos pecado, mas ele subiu no madeiro. E ele subiu no madeiro, irmão, foi por mim, foi por você, foi pela minha família e foi pela sua. O Senhor subiu naquele madeiro porque Ele viu que eu e você necessitávamos dEle. O Senhor subiu naquele madeiro porque sabia que a minha família e a sua família precisavam de socorro. Porque a palavra de Deus vai dizer que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Eu quero nessa noite, talvez você tenha assim, mas pastor, eu tenho colocado, posto ídolo em casa. Eu tenho adorado aquele grupo de louvor. Talvez eu tenha adorado aquele cantor gospel que eu gosto muito. Talvez eu tenha adorado aquele homem que prega muito, que fala muito. Estamos botando ele como ídolo, irmão. E nós não estamos aqui nessa geração para botar homens como ídolo. Nós estamos aqui nessa geração para adorar o Senhor como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Vou chamar o pastor Amilcar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração aqui, irmãos. Talvez eu esteja quebrando o protocolo, não sei nem. Estou quebrando o protocolo, irmãos. Porque essa semana eu chorei na presença do Senhor quando eu comecei a ler esse texto, irmão. Depois de chega em casa, tu medita nesse texto. É um texto lindo, mas em compensação triste. Vamos orar, irmãos. Vou pedir o pastor aqui para interceder pela minha e sua família. Para interceder pelos nossos filhos, porque vai ter momento que nós não vamos estar vendo, mas se a gente está instruindo na palavra, eles vão fugir dessas dificuldades, irmãos, que o mundo oferece.
Você jovem, onde você estiver, você precisa ter a palavra no teu coração. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Quem é que pode influenciar? Quem é que pode servir de modelo? Salmo 37, versículo 37 diz: nota o homem sincero, o reto, porque os seus dias, o seu fim, são dias de paz, são dias de calmaria. Aleluia. No 23 vai dizer que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Glória a Jesus. E o Senhor se deleita nele. O Senhor se deleita nos passos do verdadeiro adorador. Estou pregou acerca de Josias, que não teve referência, mas alguém ministrou sobre ele. Ele não seguiu os passos daquele que andava errado. Decidiu andar, seguir o exemplo do homem bom. Agora, foi a tônica da mensagem aqui. Nós precisamos sermos homens, chefes de casa, de forma que nossos filhos possam, porque senão, vai ficar aqui, pastor. Se nós não fizermos isso, nós mesmos estamos lançando nossa família no fogo. Isso é uma coisa muito séria, sabe? Como é que é? Hoje ninguém vai pegar uma criança e vai jogar no fogo. Tu joga no fogo quando você mesmo não dá um exemplo. Você não é modelo para ela. Você não dá chance a ela de ter dentro de casa alguém que ele possa ter como referência. Eu também vi essa coisa do Superman. É terrível. Vou orar, tá? Você sabe o que a China está fazendo? Mas é algo maligno. Mas o que eles estão fazendo é o que deveria ser feito por todos. Eles estão masculinizando cada dia mais as crianças, o sexo masculino. Estão deixando os lixos eles jogam para cá. Sabe por causa de quê? Porque no momento de guerra não é afeminado que vai, não. Quem vai é homem. Quer destruir um reino, quer destruir uma nação, uma família, começa a acabar com a referência, com os valores absolutos, morais. Às vezes a gente está querendo deixar carro, casa, mas o maior legado que a gente precisa deixar para a nossa casa, nossa família, eu falo para ele ali, falo para os meus, graças a Deus preciso estar aqui, ele está aqui. Quando eu posso, dou alguma coisa, mas você não vai ver ninguém batendo na porta da casa do pai, vai dizer que teu pai é safado, que teu pai é isso, teu pai é aquilo. Teu seu maior legado, moral e espiritual, ele sabe quem é o pai dele. E eu falo para eles, tem que ser muito ruim para não seguir o pai, para ser gente boa. Eu tenho moral, autoridade para falar isso diante da minha família. Então isso é muito importante. Tu vê só, a gente tinha, né, tipo Patinha, aquela Superman, Capitão América também, agora é furada também. A Mulher Maravilha não vai ser Mulher Maravilha, vai ser agora pederasta, né? Mas deixa que me perdoe. Então, nós, a cada dia, as coisas vão, por se multiplicar a iniquidade,
o amor vai se esfriando, os valores vão indo embora, entendeu? Aquilo que é certo, entendeu? Está se passando por errado, o errado está se passando por certo. A verdade é que o mundo parece que está plantando bananeira, está vivendo de cabeça para baixo. E se tem alguém que pode mudar isso, é a igreja. Diga para quem não sabe, é você que pode mudar isso. Que você tem a referência, a maior referência, que é a palavra. Está lá no Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita, ou seja, não falta nada. Ela é completa, ela é suficiente. Vamos orar. E a gente canta fogo consumidor. Glória a Jesus. Gente, vamos, estenda as mãos, junta aí. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Ele é maravilhoso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra. A palavra foi ministrada nesta noite. Usando, Senhor, a vida de uma criança que decidiu, colocou no seu coração se desviar da tua palavra, decidiu fazer aquilo que lhe apraz, não seguir os passos de referências errôneas. Pai, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra encontre guarida no coração da tua igreja, daquele que está nos assistindo agora pela internet. Poderoso é o Senhor para fazer tudo, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Pai, há um inferno, há uma estratégia, há uma orquestra tentando trazer a desconstrução dos valores absolutos para as famílias. Mas que a tua igreja, Senhor, que é coluna e firmeza da verdade, permaneça firme, constante e abundante. Ó Deus, aleluia, indo contra. Ó Deus, levantando a bandeira, falando a tua palavra, vivendo a tua palavra, colocando por terra, aleluia, toda sorte de demônio que tem se levantado. Deus de glória, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda o pai, guarda a mãe, guarda os filhos. Senhor, interpreta as palavras nossas junto aos nossos filhos, que eles possam, Senhor, ouvir a doce voz do Senhor, e que possamos ser exemplos. Nos ajuda a sermos verdadeiros adoradores, a vivermos diante da nossa casa, ó Deus, como sacerdotes, Deus, como Jó, que levantava de madrugada, e sacrificava, adorava o Senhor, intercedia para os seus filhos, porque queria ver os seus filhos de pé, como adoradores, não destruídos, não levados, Senhor. Assim também nós não queremos a nossa casa salva, a nossa família escondida em Ti. E adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ganhar família e perder a sua. Senhor Jesus, esta noite seja a tua bênção sobre nós, seja o teu renovo, céus abertos sobre nós. Toma nossas crianças, nossos filhos estão lá embaixo, Deus, numa festa espiritual, onde estão se alegrando, sendo ministrados. Glorifica o teu nome, seja conosco. Obrigado pela vida do pastor Hugo, obrigado por tudo que aconteceu aqui. Continua conosco, Senhor, e agora leva-nos de volta para casa, debaixo da tua potente mão. Nos dê o restante de noite abençoado na tua presença. É o que nós te pedimos, já te agradecemos no nome que está acima de todo nome, nome de Jesus, que vive e que reina para sempre.